Boa tarde. O número de desempregados no país já chega a quase 13 milhões. Em meio à crise econômica, o governo federal defende a urgência de uma reforma trabalhista. O projeto em discussão no Congresso traz vários pontos polêmicos, entre eles tirar as negociações trabalhistas da responsabilidade da Justiça. Quem defende acha que patrões e empregados serão beneficiados. Quem critica diz que é o mesmo que rasgar a CLT. Entre as propostas, a maior mudança prevê que os acordos firmados entre trabalhadores e empresas terão força de lei em 12 casos específicos. Entre eles, a forma como o trabalhador cumprirá a jornada de trabalho, respeitando o limite de 12 horas diárias, e o parcelamento das férias em até 3 vezes. Como é que ele vai receber umas férias por 3 meses? Compensa, né? Ou paga tudo ou não paga, uma coisa ou outra. As propostas de mudanças nessas relações, que começou como mini-reforma, virou projeto de lei e terá que passar pela aprovação do Congresso. Este sindicalista aponta alguns avanços na proposta. Os trabalhadores terão direito a ter um representante naquelas empresas com mais de 50 trabalhadores. Depois, claro, vai escalonado para outros tamanhos também. Então isso é fundamental porque democratiza o local do trabalho. Mas a CUT criticou as medidas classificadas de autoritárias porque não foram amplamente discutidas com os trabalhadores. Em nota, a central sindical disse que o pacote não resolve a crise na indústria e o desemprego que atinge milhões de famílias. Só no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 3 milhões de novas ações. Boa parte delas, é bom lembrar, resultado do aumento do desemprego e das demandas judiciais. Os problemas passam a ser resolvidos onde eles nascem, onde eles começam, e não lá fora na Justiça do Trabalho. Então, a consequência disso é que, como a negociação é muito melhor do que o litígio, a grande parte dos problemas vão ser resolvidos sem precisar pôr a empresa no pau. Mas para que essa nova forma de negociação dê certo e haja um equilíbrio de forças entre patrões e empregados, na opinião do economista, seria necessário que os sindicatos tivessem maior representatividade e pudessem negociar tudo e não apenas alguns itens definidos pelo governo. Hoje, só 20% dos trabalhadores no país são sindicalizados. Um sindicato que representa a maioria tem legitimidade e representatividade para fazer isso, para negociar de verdade e para valer o que for negociado. E para falar sobre o projeto de reforma trabalhista, recebemos o juiz do trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito do Trabalho da USP, e o advogado Elton Duarte Batalha, professor de Direito Trabalhista do Mackenzie. E você também pode participar aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Bom, diante desse cenário de desempregados, de desemprego, é a hora de uma reforma? Mudar a lei é a solução, como tem argumentado o governo? Olha, a reforma, esse é um dos pontos que tem que ser colocados claramente. A reforma não serve para criar empregos, ela serve para adequar a situação do mercado de trabalho à legislação. A partir do momento em que as pessoas pensam que a reforma vai criar empregos, estamos indo pelo caminho errado. A informação, ou a referência feita ali pelo professor Hélio Zilberstein foi bastante interessante no sentido em que ele demonstra, de fato, o que cria emprego é a situação econômica, é a economia. O direito tem outra finalidade, é regular da melhor maneira possível o mercado de trabalho. Essa é uma primeira observação que eu tenho para fazer e depois eu detalho mais o meu ponto de vista. E se a preocupação efetivamente é com os 13 milhões de desempregados, né, a fórmula adotada que se pressupõe quando se coloca o tema reforma trabalhista a partir deste problema social grave, parte de um pressuposto de que a reforma trabalhista que retira direitos ou que regula de forma diferente, vamos colocar assim, né, as relações de trabalho, vai solucionar o problema do desemprego. No entanto, essa estratégia, vamos colocar assim, que se apresenta hoje como uma estratégia moderna, né, uma modernização das relações de trabalho, é algo que o Brasil já vem experimentando desde a década de 60. Né, se lembrarmos bem, os mesmos argumentos, se nós fizermos assim, um túnel do tempo, né, e colocássemos algumas falas na década de 60, tratando do problema do desemprego no Brasil e tudo mais, e as fórmulas de solucionar isso,
nós veríamos falas que são exatamente as mesmas deste momento histórico presente, que depois foram repetidas na década de 70, como na década de 80 e com muito mais força ainda na década de 90. E de lá para cá, o que se tem feito são criações de mecanismos legislativos para tentar solucionar um problema por uma via equivocada. E que, na verdade, gera mais problemas, né? Porque você começa a inventar, como se criou na década de 70 o trabalho temporário, depois o trabalho dos vigilantes em 1983, depois a terceirização em 93, o estagiário em 1984, por aí, em 78, né? Na verdade, o banco de horas na década de 90, trabalho tempo parcial, ou seja, essas fórmulas são fórmulas repetidas na nossa história que geraram, basicamente, precarização das condições de trabalho, aumentaram o desemprego, porque, na verdade, se o empregador tem uma alternativa de contratar alguém por uma forma menos custosa, ele vai fazer esta opção. E esta opção gera o quê? Menos trabalho efetivo e, consequentemente, mais desemprego. O doutor Elton colocou aqui que não acredita que vá solucionar, que a reforma seja uma solução aí para o número de desempregados que tem hoje no país. Não. Mas então, ela vai dar solução para quê, né? Porque de um lado, assim, para a gente esclarecer aqui, o trabalhador que está nos assistindo, porque de um lado tem o argumento de que ela vai retirar direitos já conquistados dos trabalhadores, e do outro lado, os que defendem disso, não, é necessário sim uma reforma porque as leis atuais já não condizem com o mercado de trabalho atual. Exatamente. Então é necessário modernizar. O que significa isso? É necessário modernizar? Exatamente isso. O ano passado, salvo engano, houve uma publicação que foram 3 milhões de novas ações trabalhistas no Brasil. Isso tem algum significado. O significado é que a forma como as relações de trabalho são reguladas no Brasil, ela já não é mais funcional, ela não é mais suficiente. Quando se compara a legislação brasileira com a legislação estrangeira, percebe-se que o Brasil está de costas para o que há de mais moderno. Não necessariamente quem é mais moderno é melhor, mas existem várias outras maneiras de regulamentar as forças de trabalho que aqui no Brasil não se adota. É bom lembrar que a nossa CLT é de 1943, tem mais de 70 anos de existência, embora tenha sofrido algumas reformas pontuais. Até antes dessa reforma, por enquanto não aprovada, nós temos, só para 2 exemplos de coisas um tanto bizarras, né? Uma pessoa maior de 50 anos não pode fracionar as férias porque em 43 isso ficou definido. Só que em 43 a expectativa de vida do brasileiro era uma. Hoje uma pessoa com 50 anos é absolutamente ativa. Será que ela não sabe e não tem condições físicas para saber se seria importante para ela fracionar as férias em 2 ou mais vezes? E entre outras grandes questões que o Brasil simplesmente não trata, job sharing, a questão do trabalho intermitente, que está em um dos projetos de lei aí da reforma trabalhista. Então, são várias questões a serem observadas e importantes. Por isso, apesar da reforma não ser perfeita, eu sou a favor de que ela é necessária, no seu entendimento? Embora, antes dela, o melhor caminho fosse aprovar uma reforma sindical. Então, porque esse tema é muito complicado, porque a gente tem meia hora aqui hoje, uma grande oportunidade, mas a gente precisaria de vários dias, quem sabe semanas e meses, porque é um tema complexo, bastante complexo, e muitos interesses, e às vezes muita desinformação. E o seu programa aqui, nossa objetividade é tentar esclarecer, mas são tantas coisas que precisam ser desconstruídas para ser reconstruídas que o tempo fica pequeno. Por exemplo, isso de que a CLT é de 43 e o que regula as relações de trabalho no Brasil é a CLT de 73, que tem mais de 70 anos. Não é, né? O que regula as relações de trabalho no Brasil é a Constituição de 1988, né, que passa por cima de qualquer outra lei infraconstitucional. E essa Constituição de 88, formada a partir de um pacto, né, a partir da redemocratização do país, é que tem todos os direitos trabalhistas ali estabelecidos, né? E muitos deles foram, digamos assim, recepcionados, muitos que estavam previstos na CLT que foram recepcionados pela Constituição, mas a maioria, né, dos direitos trabalhistas não está
que aplica na realidade do trabalhador hoje, presentemente, não tem nada a ver com a CLT de 43. Não foram alterações pontuais, né? De quase 900 artigos iniciais da CLT, só tem hoje ainda em vigor pouco mais de 180 artigos, que nenhum deles... Ele sofreu muitas mudanças, então. Nossa, enormes mudanças. Por exemplo, na década de 60, no governo, né, na ditadura civil empresarial militar, foram alterações da CLT quase que diárias, né? 13º salário é de 1963, descanso semanal remunerado é de 1949, fundo de garantia de 1967, as questões da limitação da jornada são previstas na Constituição, ou seja, a CLT não é parâmetro da gente raciocinar este problema. É um problema interessante, precisa ser pensado, mas a gente não pode partir de pressupostos que, porque está na CLT de 43, nós precisamos alterar. E como eu estava dizendo, as alterações já foram feitas. Nessa perspectiva da flexibilização, foram todas elas experimentadas na década de 90 e o resultado foi um aumento expressivo do desemprego no final da década de 90. Agora, como garantir, né, que essa é uma preocupação dos trabalhadores, né, que essa reforma aí não retire os direitos já conquistados? Há como garantir, doutor? Esse é um ponto também, já que o doutor Jorge mencionou a questão de tem algumas coisas que têm que ser desconstruídas para serem reconstruídas, de fato. Há muita confusão, inclusive um entrevistado ali falou a respeito da divisão de férias, isso é um ganho, é tratar o trabalhador como adulto, o trabalhador sabe se para ele, por exemplo, na reforma, é possível até fracionar as férias em 3 vezes. A pessoa normalmente sabe se isso é bom ou ruim para ela. Um dos pontos que tem que ser colocado aqui é que essa reforma não vai colocar o patrão, que é sempre visto como uma pessoa do mal, e o trabalhador sempre visto como uma pessoa do bem, o que é uma visão equivocada. Não é o fato de uma pessoa ser um tomador ou um prestador de serviços que define o caráter dessa pessoa. Essa reforma não vai colocar o mais forte e o mais fraco negociando diretamente, vai colocar o sindicato, ainda que esse seja um ponto a ser discutido, né? O sindicato como um ente coletivo forte e, do outro lado, o ente empresarial. 2 entes coletivos para negociar. Daí o ponto, talvez o ponto principal da reforma trabalhista no projeto de lei 6787, a prevalência do negociado sobre a lei. Quanto ao que o Dr. Jorge disse a respeito da CLT ter sofrido algumas modificações, eu prefiro sempre lidar com a realidade, no seguinte sentido, a realidade demonstra, qualquer empresário com quem se conversa, a realidade demonstra que a legislação não atende às necessidades da sociedade. E aqui não estou olhando para o lado do empregado ou do empregador, as necessidades da sociedade para a sociedade funcionar. Isso a gente vai ver também na área previdenciária, tributária, a legislação não está funcionando. É como pegar uma roupa de menor tamanho e colocar numa pessoa um pouco mais gorda. Não está funcionando. Doutor Jorge. Possivelmente toda a legislação do Brasil não esteja funcionando, porque o número de ações nas diversas esferas do judiciário também não é pequeno, né? É como imaginar que o problema, digamos, social do tráfico é a legislação que proíbe. O problema do traficante é a legislação que proíbe o tráfico. O que acontece concretamente é que nós temos uma realidade brasileira de 517 anos, né, de convívio com vários problemas sociais que se acumularam ao longo desses séculos todos. E, de repente, parece que o culpado desses problemas todos é um trabalhador, né, que vende sua força de trabalho para o engrandecimento da riqueza da nação, porque, na verdade, quem produz riqueza é o trabalho humano, né? São as pessoas que trabalham. E não é questão de bem ou de mal, ninguém está falando que o empregador é do mal, o empregador é do bem. Isso é uma conversa que realmente não diz respeito a quem quer construir algum projeto de país, né? O que é preciso é conversar as coisas de forma expressiva. Não existe essa de que a legislação não se adapta à realidade. A legislação é essa. O que a legislação prevê especificamente? Limitação da jornada de trabalho, férias, 13º, ou seja, proteção no meio ambiente do trabalho, proteção das regras de salário. A legislação é extremamente simples, extremamente objetiva. O problema muitas vezes ocorre para vários empregadores e, sobretudo, para pequenos empregadores, quando querem encontrar na legislação mecanismos, saídas para, digamos assim,
explorar a força de trabalho sem o devido cumprimento da legislação, achando que é possível, por exemplo, contratar PJs, achando que é possível não pagar as horas extras por um mecanismo, ou seja, essas tentativas de fuga é que geram insegurança jurídica, prejudicam o empresário e depois esbarram no judiciário, e o judiciário não tem outra saída senão fazer o quê? Aplicar a lei. Né? Então, são 3 milhões de reclamações trabalhistas, não foram 3 milhões de reclamações trabalhistas promovidas pelo judiciário, nem pelo juiz. O juiz não move a ação. Quem move a ação são os trabalhadores. E os trabalhadores movem essa quantidade enorme de ações por conta da quantidade enorme de descumprimento da legislação trabalhista que existe na realidade brasileira. Esse é o fato concreto. Das 3 milhões de reclamações trabalhistas, só para completar, tem que se verificar qual a proporção de julgamentos de procedência. Né? Os trabalhadores dificilmente perdem os seus processos, mas não porque são protegidos, porque, de fato, há uma gama enorme de descumprimento da legislação trabalhista no Brasil há longa décadas. Nós vamos precisar fazer um intervalinho bem rápido e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre o projeto de reforma trabalhista em discussão no Congresso. Com a gente, Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito do Trabalho da USP, e o advogado Elton Duarte Batalha, professor de Direito Trabalhista do Mackenzie. Sei que são vários os pontos, aí nós estamos tentando fazer um milagre hoje com o tempo, mas um polêmico, que vocês falaram um pouquinho disso no primeiro bloco, é o que dá força de lei aí aos acordos entre os sindicatos, entre os patrões e os empregados. O que vale chamar a atenção aqui? E mais, os sindicatos, eles têm essa representatividade? Os sindicatos têm representatividade efetivamente, né? É claro que as formas de organização sindical, jurídicas, digamos assim, elas têm repercussão da representatividade dos sindicatos, mas o sindicato, de fato, no mundo inteiro, não só no Brasil, né, hoje se encontra fragilizado diante do problema, que é um problema não do trabalho, não é um problema do direito do trabalho, é um problema do próprio modelo de sociedade capitalista que nós vivemos, que é o problema da crise do capitalismo. Né? Existe uma crise mundial, do ponto de vista do capitalismo, que repercute e gera desemprego e, consequentemente, fragiliza a representação do sindical no mundo inteiro. Né? E essa questão da reforma trabalhista, quando pauta o negociado sobre o legislado, né, ela, digamos assim, ela parte de um pressuposto, né, não revelado, né, que sabe, da consciência dessa existência, dessa fragilização dos sindicatos, não por conta da questão jurídica, e sim por conta da questão econômica. Qual pode ser o resultado para o trabalhador? O resultado é que o sindicato, pressionado pelos próprios trabalhadores e pressionado pela circunstância econômica, né, acabe aceitando diminuição de direitos para preservação de empregos, né, porque é uma lógica de sobrevivência. Né? Só que isto, claro, então a ideia do negociado sobre o legislado não é diminuir direitos, mas o efeito pretendido é este. E o efeito pretendido, pior, assim, que não favorece... mas o problema, igual o professor El está falando, o problema da adaptação da legislação, e muita gente fala do problema do pequeno empreendedor que sofre muito com a legislação. Essa reforma trabalhista pautada no negociado sobre o legislado, ela interessa sobretudo às grandes empresas, que podem fazer esse tipo de negociação com os sindicatos e reduzirem direitos desses trabalhadores em prejuízo da concorrência. Então, é um fator... Desculpa. Não, imagina. Bom, como eu havia dito no primeiro bloco, embora eu seja favorável à reforma trabalhista, ela não é perfeita justamente porque antes da reforma desses pontos, que são importantes, o ideal seria fazer uma reforma sindical. Seja lá por questões políticas, seja lá o que for, não foi feita. O nosso sistema... Então, se não for feita antes, o que o doutor Jorge está colocando aqui, então pode acontecer? É uma preocupação sua também, doutor Elton? Olha, eu diria que seria o ideal, mas mesmo antes da reforma sindical, é um passo importante a reforma trabalhista que nós temos proposta hoje. Por quê? Porque, diferentemente do que o professor Jorge mencionou, de acordo com o meu ponto de vista, o capitalismo é o sistema no qual nós vivemos. Nós temos que nos adaptar a ele. Claro que você pode pensar em uma saída a isso, mas
diante dessa realidade, o que nós podemos fazer de melhor? Nós temos um sistema que é embasado fortemente embasado pela Carta del Lavoro do Mussolini, em 43, no nosso sistema trabalhista. E aí nós temos ainda como base uma questão que não foi tratada aqui ainda, que é a tal da unicidade sindical. Isso, a meu ver, ela dá representação ao sindicato, mas não dá necessariamente representatividade. Você conhece alguns sindicatos, a sociedade conhece, sindicato dos bancários, dos metalúrgicos, que são muito fortes, outros nem tanto. O fato é que, ainda que não tenham a representatividade ideal, eles têm alguma força para negociar com os empregadores. E do ponto de vista da prática, o trabalhador, isso é do ponto de vista inclusive democrático, o trabalhador tem que ter alguma noção de tomar parte na decisão que vai influenciar a própria vida. O que é mais democrático que isso? Ele vai tomar parte por meio do sindicato. Por isso que, desse ponto de vista, eu acho interessante a proposta de reforma, projeto de lei 6787, ainda que não seja perfeito. Mas você vê como é fácil falar de negociação com o outro quando o outro está fragilizado, né? Ou seja, o trabalhador fragilizado, ele é chamado para negociação, mas o trabalhador forte não é chamado para negociação. Historicamente, nós temos isso no Brasil. Na década de 30, né, os industriais apoiaram a legislação de Vargas, essa hoje tanto criticada pelos segmentos empresariais, porque esta legislação de Vargas impedia a negociação coletiva, expressamente. Era impedida a negociação coletiva, porque os sindicatos eram fortes, né? O que se queria, então, era intervenção legislativa para impedir a negociação coletiva, porque na negociação coletiva os sindicatos fortes conseguiu extrair conquista dos trabalhadores. Hoje em dia, com o sindicato fragilizado, do ponto de vista econômico e político, historicamente isso aconteceu, não por responsabilidade subjetiva dos sindicalistas, não é por conta de estruturas sociais. Esse sindicalismo fragilizado acaba sendo chamado a uma negociação porque sabe qual é o resultado prévio que vai ser o efeito disso. Por exemplo, se então quisermos falar de reformas trabalhistas para favorecimento da negociação coletiva tão aí defendida pelo professor Hélio, né? E como o professor Elton disse, os trabalhadores estão fortes, etc. Então vamos fazer duas reformas trabalhistas em concomitância, né? Liberdade do ponto de vista do exercício do direito de greve, ou seja, não interferência no direito de greve. Os trabalhadores podem fazer greve na forma prevista na Constituição, na oportunidade de exercer o direito que queiram exercer com a greve. E não possam ser dispensados, tenham estabilidade no emprego. Infelizmente, eu vou ter que interromper, só para colocar uma conclusão final, doutor. Que essas duas reformas, garantia contra a dispensa arbitrária e direito de greve amplo, como pressuposto da negociação coletiva, os empresários não querem. Como você mesmo colocou aqui, precisaríamos aqui de dias, né, para colocar todos os pontos. Infelizmente, não vai ter tempo para isso. Mas, para terminar, uma conclusão aí. Uma palavra para o trabalhador. Por que a reforma é importante? Porque agora também nós colocamos aqui vários argumentos para as pessoas também pensarem um pouco a respeito. A reforma é importante porque ela trata o trabalhador como uma pessoa madura no sentido de que ela pode, por exemplo, entre outras situações, né, a questão do fracionamento de férias, mas não só isso, ela trata o trabalhador como alguém que, por meio do seu sindicato, pode decidir algumas coisas que vão dizer respeito à própria vida. Isso não vai ser decidido pelo Estado, seja por meio de lei, seja por meio do judiciário, é pelo próprio trabalhador representado pelo seu sindicato. Ainda que, eu sempre pontuo isso, nós temos um problema com relação à força dos sindicatos no Brasil. Mesmo com esse ponto a ser observado, essa reforma do jeito que está proposta, que não é perfeita, é importante, é um passo adiante. Doutor Jorge. Não, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. O que te preocupa mais? Que a classe trabalhadora não pode aceitar em nenhum momento, né, essa pecha de que os seus direitos são os que representam a culpa do problema econômico que está aí, né? É uma gama enorme de repetições de problemas sociais e econômicos que dizem respeito ao próprio sistema, que não foram os direitos dos trabalhadores que conduziram até essa situação. O que os trabalhadores precisam efetivamente, e essa nossa sociedade, da perspectiva da classe trabalhadora, aprendeu isso há muito tempo, é continuar lutando por melhoria das suas condições sociais. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente injusta do ponto de vista social, né? E nós vamos fragilizar as pessoas
ainda mais as pessoas que estão fragilizadas nessa sociedade para que elas paguem uma conta ou seja, nunca foram de fato beneficiadas e agora todo esse emaranhado de ataques expressos, midiáticos contra os direitos dos trabalhadores, isso me perdoe a expressão, mas isso é uma violência muito grande. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Com certeza teremos outros encontros aí para esclarecer outros pontos que não deu tempo hoje. Tá, ok. Obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você.